queremos te convidar a ficar bem à vontade na presença do Senhor, em reverência, como sempre. E quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no mesmo texto que já lemos aqui, de João capítulo 4. João capítulo 4. É o texto para meditarmos nessa noite. Você é bem-vindo nesse lugar, cada pessoa, cada visitante. Deus possa encher o seu coração da presença dele em nome de Jesus. João capítulo 4. O tema da ministração nessa noite é: não tem como fugir. Fugir de quê? De que você está fugindo? De que a mulher do texto que nós lemos fugia. João capítulo 4 é o texto da mulher samaritana que nós já começamos a ler juntos agora mesmo. Capítulo 4. Vamos ler alguns versículos de 4. Nós já lemos um pouquinho, mas vamos ler de novo esse texto. Depois vamos pular por 24 e depois por 34. João 4, 4 até o 10 a princípio. Diz assim a palavra do Senhor: era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Passa para 24, por favor. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Verso 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, por sua sabedoria, fale ao nosso coração com a ministração da palavra dele nessa noite, nessa tarde, para o seu coração, para o meu coração, em nome de Jesus. Queridos, conta uma história que alguém queria muito uma experiência com Deus. E aí ele começa a pedir uma experiência com Deus. Deus vai intervir na minha vida. E com isso, aconteceu que houve um incêndio e essa pessoa estava ali naquele lugar do incêndio e ela disse: é a oportunidade de Deus se apresentar a mim. E aí, sirenes gritando, o povo saindo, a turma chamando, mas ele não se mexeu. Deus vai me salvar. Deus virá me salvar. Um corpo de bombeiro que aparece, depois um outro que vinha acidentalmente passando, também chegou e aquele moço não arredou dali dizendo: Deus, é a chance de Deus, Deus vai me salvar. O moço morreu no incêndio, chegou nos céus reclamando: você me abandonou, como é que faz uma coisa dessa?
você me rejeitou. E aí ele ouviu do Senhor, puxa vida, aquele carro de bombeiro extra, aquela pessoa que entrou, aquela janela que abriu, tudo que aconteceu foi eu respondendo aquilo que você estava pedindo. Não lembra? Não percebe? Não percebeu? É uma história para nos mexer, para percebermos que Deus tem falado. Mas a mulher samaritana não tem de que se queixar, não tem como reclamar do próprio Deus vir socorrê-la, porque foi isso que aconteceu. O próprio Deus veio socorrê-la. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Faltou Jesus desenhar para ela o que iria acontecer dias depois, a cruz. Mesmo assim, aquela mulher tentou se esquivar várias vezes. E pacientemente o Senhor Jesus foi até ela e o Senhor Jesus a trouxe de volta para que ela não morresse incendiada na sequidão da sua alma por causa do pecado e dos abandonos que já tinham acontecido na vida dela. Eu gosto de ler um autor chamado Charles Swindoll. Se você não conhece, busca encontrá-lo, que vale muito a pena. E essa semana eu estava lendo Charles Swindoll sobre João capítulo 6, quando a Mariana falou que queria falar, que ia citar a mulher samaritana hoje no louvor, e aí juntou a fome com a vontade de comer, e eu me debrucei sobre esse texto para que a gente pudesse ouvir o Senhor nesta noite, ministrando ao nosso coração. E aí, versículo 4, fala que era necessário passar por Samaria. Esse texto é interessante, porque ele podia ter passado por uma outra estrada, aquela marca preta ali era o caminho dos judeus. Os judeus não usavam a linha reta, que era muito mais perto, porque passava por Samaria. Isso para eles era um grande problema. Mas Jesus, quando o texto fala que era necessário passar por Samaria, é porque ele queria encontrar aquela mulher ali naquele lugar. E os judeus não passariam por ali nem para ganhar dinheiro. Imagina um judeu abrindo mão da oportunidade de ganhar dinheiro. Esse negócio era realmente muito sério para eles. Pegava o caminho na beira do Jordão, que era sinuoso, como todo rio, né? É sinuoso, aumentava muito o percurso. Esse percurso não era feito de avião, nem de ônibus, nem de carro, era feito a pé. Eu fiz esse percurso de ônibus um dia desse, no mês passado, e apesar de ser curtinho, o país não é fácil. Não é fácil. Passar pelos lugares de deserto, mesmo de ônibus, é muito sinuoso, parece descer na estrada de Ipatinga, ou de Belo Horizonte para Ipatinga, em algumas horas, afora o deserto em volta da estrada, é assim que é. Mas para Jesus era necessário passar por aquele lugar, passar por Samaria. Por quê, queridos? Primeiro, porque Deus não faz acepção de pessoas. E aquele povo daquela cidade, representando todo o mundo não judeu, discriminado, deixado de lado, eram alvos do amor de Deus, tanto quanto os que estavam no templo. E Jesus estava todo o tempo, durante o ministério dele, ali no templo, todo sábado, ensinando, pregando, curando, provocando-os de alguma forma, indicando a eles que o reino de Deus estava próximo, estava chegado já a eles. Quando ele decidiu passar por ali, os discípulos ficaram extremamente intrigados com a escolha dele. Mas não era a primeira escolha estranha que Jesus sugeria e que Jesus fazia. Ele nunca quebrava a lei, mas ele tinha o hábito de andar na contramão de tradições, de religiosidades mesquinhas e bairristas que os judeus desenvolveram ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Os judeus pararam de ouvir ao Senhor e começaram a inventar um código religioso muito difícil de ser suportado e de ser carregado. E os discípulos, já sabendo que era assim, mesmo assim não se acostumavam. Até chegar junto ao poço de Sicar, e ali não tinha uma mulher ainda. Eles chegaram, o poço estava vazio, e os discípulos foram à cidade comprar comida, e de repente
quase que coincidentemente, quase por acaso, aparece uma mulher diante de Jesus e toda a história que nós lemos acontece a partir dali. Junto ao Porto de Sicar, de Jerusalém até lá já tinham andado mais de 100 quilômetros a pé. Um poço era um verdadeiro oásis. Se aparecesse uma mulher com uma lata com corda, maravilha, seria completa aquela cena. Mas os discípulos foram comprar comida e quando voltaram tiveram um choque terrível, porque Jesus estava junto daquela mulher. E que havia uma distância antes, agora a distância diminuiu, porque ela estava atenta, ouvindo, se aproximando dele, e eles ficaram de longe olhando aquela cena, pensando assim, o que está acontecendo ali? O que ele está fazendo perto daquela mulher? Uma mulher que andava sozinha naqueles lugares distantes da vila. Naquela hora, devia ser evitada. Ainda mais se fosse uma samaritana, tinha que ser terminantemente evitada. Nós não estamos vendo isso. E ele, Jesus, estava tão envolvido, se relacionando com aquela mulher, que ele é como se nem tivesse percebido os discípulos de longe, boquiabertos, vendo o que estava acontecendo. E aí eles, depois que a mulher sai, não tem nenhuma reação, ninguém pergunta nada, porque o Senhor, apesar de estar horas sem comer, parece estar muito satisfeito depois daquela conversa com aquela mulher. E eles não falaram nada, mas eu imagino o olhar de um para o outro, perguntando assim, o que estava acontecendo aqui nesse lugar? Quem está familiarizado com os costumes da época sabe que, de imediato, 2 detalhes importantes quando eles saírem para comprar comida. A mulher aparece quase como uma coincidência, quase como um por acaso, porque primeiro ela veio sozinha. E as mulheres saíam em grupo para diminuir o trabalho, destampar o poço, tirar a água, preparar aquilo tudo. Elas vinham em grupo para diminuir o trabalho. Elas vinham em grupo para se socializar. E aquela mulher vem sozinha para fazer todo o serviço, para ficar sozinha. E esse negócio era realmente muito estranho. Depois ela vem na hora mais quente do dia. Ela aparece ali ao meio-dia. O melhor horário para carregar água num verão que é pior do que esse. Agora, aqui no Canadá, seria bem de manhãzinho, ali antes das 6 horas, ou lá depois das 6, depois das 7 horas, porque um cântaro para 18, 20 litros de água, mas o peso do cântaro não seria carregado com facilidade, mas é assim que aquela mulher aparece. A circunstância, o que parece que era por acaso, aumenta a nossa convicção de que não era acidental. Jesus tinha que passar por ali. O texto fala que era necessário passar por ali. E ele vem e ele começa a se envolver com aquela mulher. E a primeira coisa que ele olha para ela e ele provoca e ele chama a atenção e ele tenta trazer à luz é a bondade dela. E ele chega para ela e fala, mulher, me dá um pouco de água, por favor. Da maneira mais educada, da maneira mais tranquila, da maneira mais polida possível. Ele pede água àquela mulher e aquela mulher entra na defensiva. Aquela mulher se fecha. Ele recorre à bondade dela, faz um pedido e ela responde, se defendendo, dizendo, como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana, pede água a mim, eu que sou uma mulher samaritana. O tom dela parece que ela está chocada realmente. É como que ela dissesse assim, o que você está fazendo me pedindo água? Como assim você me pede água? Você é judeu, você me despreza desde que nasceu, você aprendeu a me desprezar, porque eu não sou judia, porque eu sou mulher, porque eu sou samaritana, e agora você vem me pedindo água. Como que de repente você consegue transpor séculos de preconceito e vir me pedir água? O que está por trás disso? Quem é você? O que você quer? Fala logo. E aí depois dessa resposta, um tanto na defensiva, Jesus continua em direção ao coração daquela mulher. E nós sabemos que o preconceito que ela viveu a vida inteira era o motivo da tensão dela. E nós sabemos que João deixa isso claro para nós. Então, depois dessa resposta um tanto quanto na defensiva, Jesus começa agora a trabalhar a
curiosidade daquela mulher. Ele trabalha a bondade dela, me dá água. E agora ele chega para ela e fala, com efeito, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água para beber, ele te daria água viva. Imagina que a mulher dando um passo atrás pensando assim, peraí, você está me dizendo, ele acabou de me dizer água viva? Dom de Deus, soubesse quem ele é. Que declaração mais enigmática, mais curiosa. É como se eu dissesse assim, de Marte, lá de onde eu venho, todos têm uma TV K4, é assim que fala? 4K, uma TV 4K, e todos vão ver o jogo da Copa lá em Júpiter, junto com o pessoal de Saturno. Era uma informação mais ou menos assim que ela havia dado a Jesus. Não fazia muito sentido dizer para ela, se você soubesse de fato com quem está falando, você pediria e ele te daria água viva. Então ele instiga a curiosidade dela. E o que ela faz? Ela responde de modo sarcástico. Numa versão moderna, é como se ela tivesse dito assim, ei homem, a água desse poço é profunda e é evidente que eu vejo que você não tem uma corda, você não tem um balde. Onde você pretende tirar essa água? Como tiraria essa tal água viva? E ela vai mais, porque ele disse assim, se soubesse quem fala contigo, e aí ela diz assim, você acha que você é alguém especial? Você é maior do que o meu pai Jacó, que tirou, que deu a água, o poço para o seu filho José, ele mesmo bebeu, e o gado dele, e os filhos dele. Quem é você? Quem você pensa que é? Ela foi. Aí, para afastar aquele sujeito de perto dela, o mais sarcástico que ela podia ser, apesar dele ter recorrido à curiosidade dela, falando de uma água viva. E aí, queridos, ele continua, ele não se afasta. Qualquer um já teria fugido dela. Que grosseria, que coisa é essa? Mas ele começa agora a trabalhar nela uma necessidade espiritual. Já que a bondade ela abandonou, a curiosidade não serviu como isca, e ele disse para ela, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Ele falava de uma necessidade espiritual. E aquela mulher então, que teve a vida destruída, literalmente falando, teologicamente, emocionalmente falando, ela deixou de viver, ela não vivia mais. Ela carregava a morte consigo, ela apenas existia. E no futuro, a sua vida, que era semelhante à morte, terminaria na morte eterna, distante de Deus. E Jesus chega então a falar para ela, olha, aquele que crê em mim, ele nunca mais voltará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Como quem diz assim, se confiam em Cristo, não precisam olhar para fora de si mesmo em busca de satisfação. Porque o Senhor, no seu interior, vai suprir cada necessidade emocional e espiritual. Não ficarão de novo com aquela sede espiritual, é o que ele estava dizendo. Porque a água viva é algo em movimento, é Deus dentro dele, não como a água parada de um poço. Ainda que seja o poço de Jacó, ainda que seja um poço tão famoso, era a água parada. E aquela mulher, ela evita o problema real. E essa é uma reação da nossa geração. A questão que Jesus coloca é uma questão espiritual. Ela evita isso, porque ela não gosta de falar de coisas espirituais. Hoje é mesmo assim. Nós não gostamos de falar das nossas necessidades espirituais. Essa semana, um jornal ficou alguns dias falando de uma moça de 31 anos que trabalhava como socorrista e que se matou. E que foi alguma coisa assim que chocou muito, porque ela estava o tempo todo ajudando as pessoas, ela era uma pessoa tão nova, tão jovem, e ela se mata aqui na nossa província, e de alguma forma essa moça não gostava de falar de necessidades espirituais, mas não falar não anula a existência do problema. Não falar não faz com que a coisa já não aconteça mais. Tem gente que não gosta de ir no médico, a justificativa é essa, é piada. Não vou no médico não, vai inventar doença? Eu estava são, ninguém nunca falou de doença, eu vou no médico, ele vai inventar uma doença para mim. Depois que foi no médico, o moço mandou você parar de comer um punhado de coisa e te encheu a paciência. Para que você foi lá? O médico é um problema. Mas, queridos, quando nós deixamos de falar de uma doença, não significa que ela vai desaparecer.
Pelo contrário, fale dela, volta lá, Marcos, vá na revisão, até que o problema desapareça e você alcance plena saúde de volta. Mas a mulher volta os olhos somente para a necessidade física e ela fala: Senhor, água mágica, me dá dessa água, para que não tenha que voltar aqui e pegar de novo. Esse movimento é muito pesado. Tirar a água, pôr nas costas, levar para casa, me dá dessa água, porque eu quero água para que nunca mais tenha que voltar aqui. Ela, de alguma forma, foca no plano físico, de novo. E Jesus estava falando de uma coisa espiritual que ainda ela não tinha permitido que ele chegasse lá. E depois de falar de problema espiritual, que ele vai trazendo aquela mulher para perto de si, para perto de Deus, para esse lugar onde a vida dela pode ser transformada, ele toca em alguma coisa interessante, que é o interesse pessoal. E do interesse pessoal, dando uma questão muito pessoal, ela responde com a meia-verdade, e quem leu o texto todo sabe disso. Ele fala de ser espiritual, ela foge dali, ele desce o nível para o emocional, porque ele sabia da situação de relacionamento dela, a situação do sentimento dela, o interesse pessoal dela, um dilema que ela tinha na vida, que eram os relacionamentos. Ele então pede a ela uma coisa: então, por favor, vá lá e chama o seu marido. E ela responde com a meia-verdade: eu não tenho marido. Ela mentiu? Não, necessariamente. Porque ela não tinha um relacionamento sólido, alguém que cuidasse dela, alguém que amasse, alguém que fosse fiel, alguém que morresse por ela. Entretanto, ela tinha um sujeito que dormia na cama dela, na casa dela, e quando queria, sem critério, sem respeito, usava aquela mulher e fazia sentido dela dizer: não tenho marido. E aí, querido, quando ela responde com essa meia-verdade, Jesus caminha um pouco mais, usando o conhecimento que ele tinha de cada pessoa, um conhecimento sobrenatural que ele tem de você e de mim. Ele sabe o que você vive, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu vivo, ele sabe da minha vida. Ele apela à consciência daquela mulher, porque ela havia falado uma meia-verdade para ele. Ele não a condenou, não a envergonhou, não tirou partido daquilo tudo. Ele não fez como todas as pessoas em volta dela, homens e mulheres, fizeram até aqui. Não, ele disse uma verdade para ela e deixou que a verdade se firmasse por si própria. Ele disse: eu sei que você não tem marido. Disseste bem, eu sei que você não tem marido. Você vive com um homem, é o 6º homem temporário, mas não é ainda o seu marido. Disseste bem. Imagina que a mulher olhando para Jesus e o coração dela perguntando assim para a mente dela: o que está acontecendo? Como que ele sabe da minha história, da minha vida, dos detalhes? Como é que ele sabe daquele homem? Como ele sabe do peso disso para mim? Mas ela não se sentiu ameaçada a ponto de fugir. Ela continua ali, porque já tinha uma ligação, já tinha um envolvimento, e ela sabia que ninguém nunca a havia tratado com dignidade e respeito que aquele homem a tratou até ali. E aí, queridos, não é fácil ser confrontado. E de novo, ela vai fugir de uma consciência que ele está trazendo a ela para uma questão controversa, religiosa, até interessante, mas que tirava Jesus, os olhos de Jesus da vida dela, da intimidade dela, da necessidade de transformação que ela tinha. E aí ela chama Jesus para uma conversa, dizendo o seguinte: Senhor, peraí, lembrei de uma coisa importante. Você é tão inteligente, você é mestre, você é profeta, vejo que você sabe muitas coisas, me fala aqui. Os nossos pais adoravam no Monte Gerizim, vocês adoram em Jerusalém. Qual que é o verdadeiro local de adoração? Com essa pergunta, ela sai de cena e vamos discutir qualquer coisa que não seja eu. Vamos discutir qualquer coisa que não seja a transformação que eu precise. Vamos discutir qualquer coisa que não seja os meus pecados que têm que serem confrontados. Eu preciso me arrepender e começar uma vida. Vamos começar a conversar sobre qualquer coisa, mas por favor, vamos falar do templo? Religião, tá aí uma coisa joia de falar. Vamos falar de viagem, você foi em Israel, então me fala disso, daquilo outro. Só não me fale da minha vida pessoal. E Jesus não se deixou ser distraído.
por aquela nova tentativa de fuga daquela mulher e porque ela fez uma pergunta interessante. Apesar de controversa, de religiosa, qual o local de adoração? Aqui ou no Monte Gerizim? Na verdade, essa fuga não deu certo porque ele aproveitou para ensinar alguma coisa que até hoje é básico para nós. A localização física da adoração para Deus é secundário. Não é no templo, não é em Jerusalém, não é lá no Monte Gerizim. E é interessante porque a adoração é primordial no céu. Mas ele disse para ela, a adoração nunca foi primordial no tal templo do Monte Gerizim. Nunca foi. A história nos conta que Neemias e Esdras começam a reconstruir o templo lá em Jerusalém, depois do cativeiro, quando os samaritanos, aquela mistura de povos que ficou ali, começa uma reação à ação dos judeus que queriam Deus de volta, e o templo era uma necessidade deles, não de Deus. E eles construíram um templo em que a adoração não era uma realidade. A qualidade da adoração é medida pela devoção a Deus. E ele fala, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os sacerdotes estavam lá no templo, adorando segundo a religião judaica, mas uma adoração que não atendia a Deus, porque era no meio da confusão, do roubo, da política, da hipocrisia, e Deus aceitava tanto a adoração de Jerusalém quanto do Monte Gerizim, ou seja, ele não aceitava nenhuma das duas. A hora é, e já chegou, em que o Pai procura vereadores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus faz um apelo à consciência, ela foge para a questão controversa. Jesus chama de novo aquela mulher por um lugar importante, que é a vontade dela. Ela queria agradar a Deus, ela queria adorar a Deus, ela esperava o Messias. Então, ela fala, recuando para sua última defesa, ela diz assim, eu sei que o Messias virá. Nós lemos o texto quando a mulher fala isso. E quando ele vier, ele nos falará sobre todas essas coisas. Essas coisas que os judeus falam de nós, essas coisas que nós vivemos em relação ao templo, o Messias virá e ele nos falará todas as coisas. Os samaritanos esperavam um Messias diferente dos judeus. Os judeus queriam um rei que chutasse os soldados romanos e os libertasse politicamente e economicamente. Os samaritanos esperavam um Messias como Moisés, um grande profeta, um grande mestre, um grande professor e um grande profeta, menos governante e sacerdote, e mais esse homem que fosse ensiná-lo de fato algumas coisas que os judeus os confundiam. E aí, nesse momento, que ela expressa a vontade dela de adorar a Deus, o Senhor Jesus fala para ela, que bom que você não precisa esperar mais. Que bom que você não precisa de esperar mais. Eu sou o Messias prometido, eu estou aqui, eu sou aquele que fala contigo. Quando ele se identifica como Messias, queridos, como ele se identifica como Messias, foi exatamente aquela identificação que ele faz várias vezes em Jerusalém, no templo, que levou os judeus a persegui-lo. Porque ele se apresentava como quem ele era, o Filho de Deus. E os judeus não tinham condição, não percebiam, como a mulher samaritana passa 6 vezes se esquivando de Jesus, adiando a decisão, dizendo, virá o Messias. E ele fala, eis que o Messias chegou. Para de adiar. Eis que é hora de adorar em espírito e verdade. Eis que é hora de você tomar consciência. Eis que é hora de você perceber que tudo isso que você foge até agora não tem mais para onde fugir. Deus vem ao seu encontro. Eu sou o Deus que fala contigo, eu sou o Messias prometido. O eco da palavra de Deus a Moisés lá em Êxodo 3 ecoa, quando ele diz, eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Jesus faz essa declaração para os judeus
e eles ficam malucos. Jesus faz essa declaração com a mulher samaritana, e a mulher samaritana então agora tem que parar e pensar. Ou ele era louco, ou estava endemoniado, ou ele era o Messias. Os judeus rejeitaram por causa dessa blasfêmia. Ele morreu porque era o Messias. Os judeus o mataram porque ele era o Messias, porque ele se dizia ser o Messias. E nós sabemos que ele morreu porque ele era o Messias. Morreu no lugar da mulher samaritana. Morreu no seu lugar. Morreu no meu lugar. Morreu e levou sobre si nossos pecados ali na cruz do Calvário. E aquela mulher, com tudo que aconteceu dentro dela, aquela mulher se sentiu de novo viva. Aquela mulher sentiu que o peso do pecado, da acusação, de tudo havia cessado da vida dela, queridos. Ela decidiu acreditar e adorá-lo. E ela faz da maneira mais estranha. Ela estava ali, de distante, ela se aproxima e que ela estava tão próximo dele, ela sai correndo e deixa ele ali. E os discípulos olhando, eles estavam tão próximos, de repente ela sai correndo. E os discípulos se aproximam meio sem saber o que fazer, sem saber onde colocar as 25 mãos que cada um tinha. Ainda bem que estava carregando a comida ali, porque eles estavam realmente com muita dificuldade com a cena que viam. E ela acredita e reage daquela maneira. Onde ela foi? Foi para a cidade. Chamou os líderes da cidade, os líderes religiosos inclusive, e ela falou da experiência que ela teve. E ela pergunta, acaso ele não é o Messias? Porventura não seria ele o Messias? Quase para ele disserem, não é o Messias. Mas aí, quando ela fala tudo que viveu, tudo que ele falou, tudo que aconteceu, eles viram que era uma mulher diferente, transformada, e eles quiseram vir para conferir se ele era o Messias. Queridos, o texto fala que era necessário passar por Jerusalém. Passar por Samaria, para redimir aquela mulher, para alcançar o coração dela e para trazer um testemunho para toda aquela cidade. Mas também porque Jesus tinha para os seus discípulos uma lição de evangelismo. Jesus tinha uma intenção de, naquele dia, quebrar a cabeça dos seus discípulos e ensinar para eles que o evangelho não é para o judeu. Ele veio para os que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Qualquer um, judeu, não judeu, qualquer um, qualquer raça, qualquer sexo que crê em Jesus, esse tem salvação através do sacrifício dele no Calvário. Alcançar o perdido foi o motivo da vinda de Jesus e da morte de Jesus. Ele estava treinando os seus discípulos para isso, queridos. Além disso, esse encontro fornece uma lição palpável que o reino de Deus é chegado. A obediência à palavra de Deus é mais importante, mais satisfatória do que qualquer necessidade física. Lembra que eles foram buscar comida. Jesus chega ali cansado e quando eles voltam, Jesus está revigorado. Jesus está tranquilo. Jesus está feliz. Jesus está rejubilando, está cheio de alegria. Eles querem entender por quê. Será que a mulher deu comida a ele, que ele está tão bem? Será que foi só água desse poço? Ele está tão satisfeito? Não, ele estava obedecendo o Pai. Ele estava cumprindo aquela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda vontade, palavra que sai da boca de Deus. Ele estava naquele momento satisfeito com a sua criatura, que agora se transformara em filha. Aquela pessoa que passou a vida inteira como moribundo, uma morta-viva, e que agora tem vida eterna e abundante, porque experimentou, porque creu que ele tinha água viva para dar para ela. Ele estava satisfeito com aquela sua filha. Ele viu a armadura que ela começou o diálogo chegar ao chão. Ele viu que a mulher correndo livre, a armadura ficou ali a dureza do coração dela, ficou ali as defesas, ficou ali o sarcasmo, ficou ali a religiosidade, ficou ali tudo. E ela corre para testemunhar do que ela viu, do que ela ouviu, da vida nova que ela recebeu. E o texto fala que as pessoas acreditaram nela. Fazer a vontade de Deus
a grande satisfação de Jesus. E os discípulos ainda, cheios de perguntas sem saber fazer, escutam de Jesus: olha os campos. Eles estavam na beira de um campo. Olha os campos, campo de trigo. Os campos estão brancos para a ceifa. Mas enquanto ele dizia isso, lá vinha a mulher com uma multidão de pessoas para ouvir de Jesus, para ouvir do Evangelho. E ele está dizendo: os campos estão brancos para a ceifa. Mas era muito mais aquela multidão que vinha com a mulher do que os campos de trigo. Os campos estão extremamente maduros. Ele estava dizendo que estão quase a se perder. Como quem diz para os seus discípulos 3 coisas importantes. Primeiro, não temos tempo para a intolerância e o preconceito que os judeus carregaram até aqui. E aí, queridos, nós temos que parar e pensar que nós, enquanto cristãos, servos de Deus, temos mais preocupação com a salvação de um do que de outros. Né? No estando sem gasolina, semana passada no Brasil, o Wesley orou pela Melissa porque estava lá no Brasil. Senhor, Melissa está lá, arranja mais um tanque de gasolina para ela. Foi a oração do Wesley semana passada. Né? Tô brincando, não falei com ele sobre isso, mas nós somos assim. Nós oramos: Senhor, André e Beatriz estão lá em Belo Horizonte, aquela situação terrível lá. Aí cada um começava a orar para o próprio umbigo. Porque se quiser acertar o meio da cara da irmã que está sentada aqui na frente, alguém acerte André e Beatriz lá em Belo Horizonte. Acerta no meio da cara dela: Senhor, André, Beatriz, Belo Horizonte, problemas, comida, gasolina, Senhor, Senhor, Senhor. Nós temos. Mesmo quando oramos, oramos seletivamente, de base nas nossas próprias necessidades emocionais. Não temos tempo para preconceito, para intolerância, meu irmão. Outra coisa que ele fala é que nós não temos tempo, não deveríamos ter tempo a perder com detalhes mundanos da vida. O que está querendo dizer isso aqui, queridos? Eles saíram para comprar comida. E quando eles voltaram, a preocupação deles era comer, sentar e comer. Sentar e satisfazer a carne deles, da carne deles. E Jesus está dizendo para eles: olha, os campos estão brancos para a ceifa. Nada mais importa. Eles não conseguiram perceber o que Jesus estava fazendo. Estavam desatentos ao grande professor do reino de Deus entre eles. E por último, Jesus está dizendo assim: olha, nós temos pouco tempo para perder com amanhã. O que você não fizer hoje na vida dessa pessoa, amanhã não teremos mais oportunidade. Essa mulher samaritana na beira do poço, ou era hoje, ou eu passava aqui hoje, ou amanhã eu iria procurá-la eternamente. Queridos, nós passamos muito tempo perdendo tempo, dizendo: amanhã eu faço, eu vou consertar isso. Não, um dia eu resolvo isso. Não, um dia esse trem vai acontecer. Nós não temos tempo para perder com amanhã. Nós precisamos nos envolver hoje, porque os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos uma bênção para receber, uma bênção para compartilhar. Nós ficamos inertes com promessas do amanhã, promessas que nós fazemos enganando nós mesmos. Nós abusamos do amanhã, adiamos o inadiável. Faltam 4 meses para a ceifa, ele perguntou. Vocês pensam? Não. A ceifa é agora, o momento é hoje. O texto fala então que Jesus é o Messias, enviado por Deus para a salvação da mulher samaritana e para cada um de nós. Importa ouvi-lo, parar de fugir dele, para que nós possamos entregar a ele a nossa vida, nosso coração, passado, presente, futuro, para que ele venha fazer em você uma vida nova, para que a água viva brote do seu interior, flua rio de água viva, e Jesus vai ficar satisfeito com a criatura que se transforma, que vem a ser de novo filho amado, porque creu nele, porque o recebeu como Senhor, como Salvador, como Jesus estava satisfeito, mais satisfeito na vida da mulher samaritana e dos samaritanos em volta dela, do que na dos próprios discípulos, porque tudo que ele falou, eles acreditaram, assimilaram, deixaram-se ser transformados. E os discípulos estavam ali fazendo perguntas: por que ele fala com a mulher? Por que ele fala com a samaritana? Por que
ele fala dessa maneira? Por que ele se envolve com os estranhos dessa maneira? Que o Espírito Santo de Deus encontre a ocasião de fazer com que Deus tenha muita satisfação na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos.